te falo e podes me ouvir. Bom dia a todos. Na manhã da ressurreição, os anjos anunciaram: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Para nós cristãos, nós estamos no período da Páscoa. A Páscoa para nós é um momento muito importante. Assim como que foi para os discípulos e para os seus seguidores, onde Jesus trouxe a eles paz, consolo e esperança, da mesma maneira Cristo traz para nós, no nosso tempo, paz, consolo e esperança. Que todos nós sentimos bem agora nesse momento, que queremos render esse culto a Deus, e vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento. Nós vamos ouvir a canção Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, sigo aguardando o Senhor, que não vai falhar. Que lá no céu, Cristo vai me Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me ver tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Sou feliz, como eu sou feliz, como eu sou feliz. Se o mal me ver tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Invocamos o nome do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, vamos dirigir a Deus, nosso Pai, e confessar a Ele os nossos pecados, e pedir que em nome de Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo, inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto: é essa a sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus Cristo e têm a sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa, com a ajuda de Deus e Espírito Santo? Se isto é verdade, confirme dizendo sim. Sim. Tendo ouvido a confissão que fizeram com o ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, eu lhes perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura do Salmo número 148.
Diz assim: aleluia, todos os que estão no céu, louve o Senhor Deus nas alturas, louve o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou, e foram firmados, para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louve o Senhor relâmpagos, chuvas e pedra, e neve, e nuvens, e ventos fortes, que obedeçam à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Eu convido a todos para nós orarmos a Deus. Bondoso e eterno Deus, graças te damos, porque através da ressurreição do teu Filho, provaste ao mundo que aceitaste o sacrifício de Cristo em meu favor. Dá-me também a certeza de que pela fé em Cristo, também o meu corpo irá ressuscitar para a vida eterna no último dia. Que possa a ressurreição de Cristo fortalecer a certeza de que sou nova criatura pela ação do teu Espírito Santo. Isso te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Salvador, e viverei contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. Cantamos o próximo hino. Grande, muito grande é o amor de Deus. Muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, olhos verdes. Cristo veio ao mundo pra grande nosso Cristo me salvou. Muito grande é o amor. Nesse momento nós vamos ouvir a leitura do Santo Evangelho do livro de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Diz assim: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhe mostrou as suas mãos, o seu lado,
e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Pare de duvidar, creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu. Jesus disse: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a companhia do Espírito Santo estejam conosco nesse momento que nós queremos meditar, refletir nas palavras de Deus. Queridos irmãos em Cristo, esse evangelho que nós acabamos de ouvir, ele começa com essas palavras que marcam um tempo, naquele domingo à tarde. Para entendermos esse texto, nós precisamos entender o que o evangelista João estava dizendo nesse contexto. Quando nós olhamos o texto anterior, nós vamos ver que Maria Madalena foi ver o túmulo de Jesus. Então está se referindo ao dia da Páscoa. Agora era a parte da tarde. O que nós sabemos até aquele momento? As mulheres já haviam dito que elas tinham ouvido e visto Jesus Cristo. Os discípulos, eles tinham ouvido que Jesus não estava mais na sepultura, mas eles não estavam entendendo o que isso significava. Eles estavam com medo e confusos. O texto então continua dizendo assim: os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. O que nós sabemos até agora é que os líderes judeus, eles tinham matado o líder Jesus, e eles queriam terminar com esse movimento. Por isso que os discípulos estavam trancados nessa casa, com medo, e o texto diz também que eles estavam confusos. Aqui que o que chama a atenção é que os discípulos, eles já tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não estavam acreditando. O texto continua falando a história de Tomé, que Tomé falou que ele só iria acreditar depois que ele visse Jesus e colocasse as suas mãos nas feridas de Jesus. Mas os outros discípulos, eles só acreditaram em Jesus depois que eles viram e tocaram em Jesus. É aqui que nós vemos a graciosa graça e misericórdia de Jesus Cristo. Jesus, ele tinha todo o direito de ficar triste
com os discípulos, brigar com os discípulos, porque eles mereciam a condenação. Eles não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam duvidando de Jesus. Eles ouviram falar da ressurreição. Jesus ensinou para eles que ele precisava morrer para depois ressuscitar, e eles não estavam acreditando. Por causa disso, eles mereciam a condenação. Mas Jesus vai até eles, e em vez de condenar, Jesus chega e diz: que a paz esteja com vocês. Em vez de dar o que eles mereciam, Jesus vem e entrega a eles a sua paz. Não é qualquer paz do mundo, é a paz do Filho único de Deus. A paz daquele que viveu uma vida perfeita, sofreu e morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Portanto, não é qualquer paz que Jesus está entregando, é a paz que tira o pecado do mundo. Quando Jesus disse isso, Jesus mostrou a sua mão, o seu lado. Jesus mostrou a sua identidade. E Jesus prometeu a sua paz, convidando os discípulos a examinar o seu lado, colocar a mão nas feridas. Isso mostra que a ressurreição de Jesus foi verdadeira e real. Uma ressurreição que os discípulos puderam tocar e ver. Jesus é real e a sua paz também. Quando os discípulos perceberam que o seu mestre e amigo estava vivo, Jesus deu mais um presente para eles. Jesus disse: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava instalando esses discípulos como apóstolos. A palavra apóstolo significa enviar. Da mesma maneira que Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo agora estava enviando os seus discípulos para ser apóstolos. A mensagem de paz que Jesus entregou, essa mensagem os discípulos estão entregando. A mensagem de paz os discípulos estão levando e proclamando ao mundo. E essa mensagem chega até nós hoje, através do nosso culto. Uma das partes mais importantes que nós temos no culto é a parte que se chama confissão e absolvição dos pecados. Deus está entregando de uma forma especial e real o perdão de Jesus para as pessoas. Isso significa que aqui no culto, quando o pastor diz assim: eu, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo, e em nome dele, lhes perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se fosse Jesus Cristo estivesse aqui entregando o seu perdão. E o mais maravilhoso é que isso não depende do pastor. A promessa, o poder não está no pastor, mas o poder está na promessa de Jesus Cristo. Da mesma maneira que Jesus Cristo prometeu que ele iria ressuscitar dos mortos,
e cumpriu essa promessa ressuscitando no domingo da Páscoa, Jesus também faz a promessa que Ele vai nos perdoar. Esta é a maravilhosa graça de Deus para nós. No nosso nascimento, nós nascemos inimigos de Deus, egoístas. Mas Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para perdoar os nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele nos perdoou para que todos aqueles que nele crer não morram, mas tenham a vida eterna. A paz de Jesus é real. O poder do Espírito Santo de nos trazer a palavra é real também. A mesma palavra que os apóstolos anunciaram ao mundo chega a nós hoje. Os pastores administram o perdão para vocês. Tudo isso é como se Jesus Cristo estivesse aqui no nosso meio e falasse para nós: a paz esteja com vocês. Que Deus abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir a canção Amarás. Amarás o Senhor ao então também. Nosso irmão, esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio mortos, subiu ao céu, está sentado diante de Deus, e há de vir. Vamos orar e depois orar em conjunto a oração do Pai Nosso. Senhor nosso, glória e louvor. Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que está santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Recebam a bênção de Deus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Faz parte do nosso culto também o recolhimento das nossas ofertas. É através das nossas ofertas que nós demonstramos todo o nosso amor a Deus em resposta ao que Ele fez por nós. Como nós não temos o nosso culto com as pessoas aqui, nós queremos avisar os nossos membros que eles podem trazer as suas ofertas durante a semana. A igreja vai estar sempre aberta aqui para receber as suas ofertas. Quem não pode vir até aqui à igreja e quiser também entregar as suas ofertas, pode comunicar a algum integrante da diretoria que eles vão estar indo na sua casa para buscar essa oferta. Nós também queremos avisar que nós vamos estar realizando no dia 9 de maio a Feira da Cuca. E essa feira será feita da seguinte forma: as cucas serão retiradas aqui no balcão do salão e da forma delivery, então para quem precisar. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram. Nós também queremos agradecer a Nova Gazeta TV pela transmissão desse culto e também estar nos ajudando na missão de levar Cristo para todos. E nós queremos convidar todos vocês para assistir o nosso próximo sábado, dia 25 às 19 horas. Que Deus esteja com todos vocês, sempre abençoando. E agora vamos ouvir mais uma canção. Eu já